Olá, amigos de Ideal Espírita! Bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. E hoje leremos o capítulo 23, da Terra e do Céu. Alguém me perguntou qual a ligação entre Jesus e o Espiritismo. Eu diria que, em linhas gerais, ambos nos convidam a uma existência digna, honrada, marcada pela prática do bem, o mágico elixir da felicidade. No detalhamento, Jesus falava de coisas da terra, o Espiritismo fala de coisas do céu. Podemos notar que as lições de Jesus reportam-se essencialmente à existência humana. O Sermão da Montanha, por exemplo, uma síntese do pensamento de Jesus, trata de nosso dia a dia. Vamos fazer uma pausa, porque a gente pode lembrar de Gandhi. Gandhi anunciou que se todos os livros sagrados se perdessem, e ele foi um estudioso de todas essas obras, e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada haveria se perdido. Ele estava muito lúcido quando disse isso, por compreender que ali continha essa síntese. O pensamento de Jesus, ele é o mestre dos mestres, logo ali contém a síntese de todo o pensamento que foi colocado nessas obras ditas sagradas. Os que vieram antes de Jesus foram enviados por ele, preparando o caminho para a chegada do Mestre. E os que vieram após Jesus, eles revivem, eles relembram a mensagem do Cristo. Então, eis aí uma excelente leitura para todos fazermos. Quanto ao céu, observemos suas colocações. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Todas essas colocações estão em Mateus capítulo 5, versículo 3, versículo 10, versículo 11, 12 e versículo 20, mas vale a pena ler todo o capítulo. Perceba, caro leitor, que nessas afirmativas, como em outras semelhantes ao longo do Evangelho, Jesus nos fala do céu, não das coisas do céu, como é a vida espiritual, o que nos espera após a morte. Quem nos fala é o Espiritismo. O prezado leitor dirá que as religiões cristãs também falam. Há até uma disciplina própria na teologia. A teologia é o estudo das religiões. Tem uma disciplina, então, é a escatologia, que trata do destino final do homem. A escatologia vai falar do fim do mundo, do fim da humanidade. O grande problema é que os teólogos têm tratado do assunto de forma especulativa. Na Idade Média usaram e abusaram da imaginação, concebendo ideias fantasiosas como a existência do diabo, anjo rebelado, a disputar com Deus as almas humanas.
submetendo o homem a toda sorte de tentações, a fim de levá-lo para o inferno, uma prisão de tormentos, sem remissão. A alma que lá portasse estaria condenada ao sofrimento eterno. Então isso foi criado, né? Ele fala em especulações, né? Essas ideias, a ideia de inferno, do diabo, que seria um anjo decaído, tudo isso foi criado na Idade Média pela Igreja Católica. E a concepção aí de um lugar de tormentos eternos chamados de inferno. Então, haveria um lugar após a morte em que essas almas disputadas entre Deus e, né, por Deus e o diabo, o diabo conseguindo essas almas para si, arrebanhar essas almas, levando para o inferno, que seria no inferior, né, na região inferior. Esses espíritos, essas almas estariam condenadas à vida de tortura neste ambiente. Dante consagrou essa ideia no poema A Divina Comédia. No portal do inferno, a inscrição: ó vós que entrais, abandonai toda a esperança. Terrível, disse Monetti. Dante, o que a gente imagina é que ele, ao retratar na Divina Comédia o inferno, ele teve impressões das regiões umbralinas e retratou esses espíritos vivendo no que ele chamou de inferno. E o Simonetti ainda fala que sem porta de saída, entrou, não tem como sair, é uma condenação perpétua. E aí ele vai falar de uma ideia escatológica incompatível com o mais elementar princípio de justiça. A extensão da pena não pode ultrapassar a natureza do crime. Se a nossa justiça, as nossas leis, as leis humanas são imperfeitas, como é o ser humano, e nós consideramos que a pena não pode ser maior do que o crime cometido, então há uma tentativa de uma equivalência na natureza do crime para a quantidade de tempo em que nós teríamos que pagar por essa dívida. Né? Se essa ideia, nós imperfeitos, nós a concebemos, o que pensar de uma justiça perfeita, a justiça divina, que além de ser justa, claro, é misericordiosa. Seria possível pensar num lugar em que o ser humano, né, ao cometer erros, seria condenado por Deus a viver num lugar de tamanho sofrimento. Por isso que é fundamental a leitura da obra Céu e Inferno, codificada, né, por Allan Kardec, é uma obra kardeciana do Pentateuco, e trata disso de forma brilhante sobre a justiça. Então, está aí o chamado para a leitura da obra. Ainda hoje circulam fantasias sobre o inferno, até hoje, que ficou na cultura, no imaginário, e também porque nós, né, reencarnamos e já passamos por experiências em culturas desse porte, né, da religião católica e religiões que pregam essa visão de pena eterna, de condenação, de um Deus punitivo também. Ainda hoje circulam as fantasias sobre o inferno relacionadas com caldeiras de óleo fervente,
onde as almas ardem eternamente, sem jamais se consumirem sob a vigilância dos demônios. Quanto ao céu, seria o paraíso dos indolentes, porquanto situado como local de beatitude, onde as almas eleitas se deleitam em contemplação eterna. Se fala até de um certo tédio, as almas, os anjos ficarem nesse lugar paradisíaco sem ter nada a fazer. Então, uma ociosidade também incompatível com a visão de um Pai Criador, que Jesus mesmo falou que se o Pai trabalha, ele também trabalha. Os teólogos atuais descartam estas fantasias que ainda assombram as almas ingênuas, mas não guardam a mínima noção do que é a vida espiritual, pouco arriscando a respeito. Atitude prudente, porquanto não há como falar do que desconhecem, do que não veem, do que não possuem notícias confiáveis. O Espiritismo não é especulativo, não cultiva fantasias. Kardec partiu do princípio elementar de que, se desejamos saber como é a vida num país, ao invés de imaginar, melhor conversar com seus habitantes. Foi o que fez em relação ao mundo espiritual. O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, é um repositório de informações colhidas por Kardec, junto aos que moram do outro lado da vida. Então, a gente sabe que Kardec construiu esse livro, né, o Livro dos Espíritos, por meio da mediunidade, e esses médiuns, eles traziam a comunicação dos espíritos, né, como é a vida, né, dos espíritos, como é a vida após a morte e vários outros assuntos ali nessa obra. Então, a fim de evitar fantasias da própria cabeça dos médiuns, os instrumentos de contato com o mundo espiritual, Kardec desenvolveu uma metodologia que chamou de controle universal das manifestações. Isso é fundamental. Essa metodologia desenvolvida por Kardec, do controle universal, faz com que todas as mensagens trazidas pelos médiuns, dos espíritos, fossem estudadas, analisadas e só colocado ali aquilo que ele tinha já certeza. Então ele fala, submetia as perguntas que desejava formular a vários médiuns, então não ficava a cargo de um só, sem contato entre si. Se as respostas guardavam identidade, ele poderia considerar que vinham dos espíritos e não da cabeça dos médiuns. Sabe a iniciativa de Kardec. Então, ele vai dar um exemplo. Se, por exemplo, quero pesquisar como é a vida na França e consulto um francês, ele poderá me passar uma ideia equivocada. Ele vai passar a ideia dele, da vida dele, do que ele conhece da França, porque também é o seguinte, eu sou uma brasileira, mas eu não passei, não conheço o Brasil todo. Então, eu posso falar de onde eu estive, da minha vida no estado em que eu nasci, das cidades em que eu vivi, da cultura ali e do que eu conheço de modo geral. Mas, como ele faz, se consultar dezenas de franceses sem contato entre si e as informações forem idênticas, poderei dizer que são legítimas. Então, para conhecer a cultura brasileira, é bom conversar com muitos brasileiros, que nasceu no Rio, nasceu em São Paulo, nasceu em Minas, e assim vai por todos os estados e entrevistando, colhendo informações, dá para fazer uma boa ideia do que é a vida no Brasil. Mas ficar a cargo de uma pessoa, nós vamos estar bem limitados. O trabalho que Kardec fez
foi de consultar vários médiuns com a mesma pergunta e obter informações através desses médiuns. Então, se a mensagem tinha uma identidade, ou seja, era mesmo conteúdo trazido por vários lugares, vários médiuns, significa que não era criação do médium. Constatada a legitimidade das informações prestadas pelos espíritos, observamos que eles oferecem o panorama do que nos espera quando desencarnarmos, de conformidade com o que estamos fazendo na Terra. E nos mostram também o fundamental. Se almejamos ser bem acolhidos, se desejamos ser felizes no mundo espiritual, é indispensável que cumpramos as orientações de Jesus, quando nos fala sobre as coisas da terra, para não toparmos com coisas desagradáveis no além, quando a morte para lá nos transferir. Daí que é o que Jesus falava. Jesus dizia o que nós tínhamos e ainda temos que fazer na nossa vida aqui na Terra para chegarmos ao reino dos céus. São bem-aventurados os aflitos, né? Ele vai falar de todos nós que sofremos, que passamos por provações, por dificuldades, para podermos suportar com gratidão, com esperança, com resignação, trabalhando no bem, fazendo a transformação, nos tornarmos pessoas melhores, olharmos para o nosso próximo como filhos do mesmo Pai. Esse é o nosso trabalho. Esse é o ensinamento do Cristo, que resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Fazendo esse trabalho de amor aqui, agora, entre nós estaremos nos preparando para uma jornada no futuro, a um lugar bem melhor, está reservado um lugar bem melhor. Muito importante a gente pensar que devemos nos deter no hoje, no presente, preparando o nosso futuro. Ficarmos presos ao passado. Hoje nós podemos estar coletando, né? Colhendo, vivenciando consequências, os efeitos ou desdobramentos de coisas que fizemos no passado. Mas hoje também é tempo de trabalho, o agora é tempo de plantação, de semear. Vamos semear sementes boas, vamos semear atitudes de renovação, de esperança, de gratidão. E aí, com isso, nós vamos transformar completamente, a partir de agora, a nossa vida. Quem planta semente hoje de gratidão, de perdão, já está construindo o seu futuro melhor, mais próximo de Deus. Então, que tenhamos um bom dia, colocando em nosso coração, em nossa perspectiva, passar a ver a vida de outro modo, dentro dos padrões de vida de Jesus, do que Jesus nos ensinou. Porque o reino de Deus nos aguarda. Esse é o nosso destino. Quanto mais tempo nós nos demorarmos para fazer o que Jesus nos ensinou, mais tempo levaremos para chegar nesse reino de felicidade. Então depende de nós. O inferno, ele é uma construção mental. Ele é uma criação da nossa mente, das vibrações que nós emitimos. Nós podemos viver o inferno aqui e agora. Não precisa esperar desencarnar para ir num lugar chamado inferno. Nós podemos viver conflitos, pensamentos destrutivos, que isso sim, isso é o inferno.
Mas da mesma forma que nós podemos fazer isso, nós podemos cultivar emoções de amor, de alegria, de solidariedade, empatia para com o sofrimento do próximo e aí poder amar e ser amado. Muita paz e até o nosso próximo encontro.